Fala pessoal, tudo bem? Lucas falando aqui e agora começa mais uma das nossas videoaulas, onde o tema de hoje é os direitos civis e os direitos humanos. Mas antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, eu preciso fazer uma perguntinha para vocês, se estão sabendo que agora em 2020, mais precisamente no mês de agosto, está para ser lançado o novo filme do X-Men, Novos Mutantes. Não? Pois então. Para quem não sabe, a saga X-Men ela não é recente, tá? Ela foi criada em 1963 pelos já falecidos Stan Lee e Jack Kirby. Nessa época, os Estados Unidos estavam passando por uma série de manifestações em defesa dos direitos civis da população negra. Muito influenciado por esse momento, a saga conta a história dos X-Men, uma equipe de mutantes liderada pelo professor Charles Xavier. Na história, os mutantes são humanos que nascem com habilidades super-humanas, ou seja, são superdotados. Por isso, são considerados uma ameaça aos humanos tidos como normais e acabam sofrendo preconceitos, são excluídos e perseguidos pelo restante da sociedade. O principal rival do professor Charles Xavier é seu antigo amigo Magneto. O canal Nerdologia no YouTube faz uma comparação entre os dois personagens e as figuras de Luther King e Malcolm X, dois ativistas negros que lutaram contra as leis segregacionistas e em defesa dos direitos civis nos Estados Unidos durante meados do século XX. Enquanto Xavier e Luther King defendiam um diálogo pacífico como forma de superação, Magneto e Malcolm X eram grandes defensores da utilização de qualquer meio para defender a efetivação dos direitos civis. Mas, diante disso, a pergunta que não quer calar é: você sabe o que são os direitos civis? Não? Então se prepara aí, pega o seu material para fazer as suas anotações, que na aula de hoje nós iremos falar sobre os direitos civis e os direitos humanos. E aí, gente, a gente vai começar com a ideia dos direitos civis, tá? Quando falamos desses direitos civis, obrigatoriamente temos que entender o que é cidadania, que é uma relação de direitos e deveres por parte daqueles que são considerados cidadãos. A partir disso, podemos entender que a ideia de cidadania garante a cada indivíduo no âmbito público o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, o ir e vir, ou seja, todos aqueles direitos tidos como naturais e inalienáveis a partir do pensamento filosófico de Thomas Hobbes no século XVII. De forma mais clara, podemos dizer que os direitos civis garantem a cada indivíduo o poder de dirigir sua própria vida de acordo com seus próprios critérios. Isto, logicamente, desde que não comprometa de alguma maneira a vida de seus pares, como diz aquele famoso ditado popular, de que a sua liberdade termina onde a do outro começa. Dentro desse contexto, cada indivíduo pode optar por onde morar, estudar, qual religião professar, entre outras questões. Só para a gente falar um pouquinho da origem dos direitos civis, tá? Eu vou explanar aqui para vocês que ele surgiu na ideia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, quando esta declaração passou a apontar que o papel do Estado é de criar mecanismos que permitam que os cidadãos possam usufruir livremente dos seus direitos naturais e individuais. E aí, eu estou falando isso para vocês, mas vamos tentar entender na prática como eles funcionam e se eles funcionam de fato. Por isso, vamos aqui falar rapidamente sobre os direitos civis nos Estados Unidos, tá? E no Brasil, que para mim são dois grandes exemplos centrais e importantes. Quando a gente fala sobre os Estados Unidos, primeiramente sobre os Estados Unidos, devemos lembrar que, historicamente, ele é marcado pela não efetivação prática dos direitos civis. Podemos explicar esse fato a partir do processo de abolição da escravidão, que ocorreu com a promulgação da 13ª Emenda durante a década de 1860.
No entanto, o que se imaginava de que haveria uma integração da população negra ao restante da sociedade por conta da abolição da escravidão, isso não aconteceu. Pelo contrário, o famoso conjunto de leis conhecidos como Jim Crow acabou por reforçar a segregação racial nos Estados Unidos. Essa situação só ficou exposta ao mundo cerca de 100 anos depois, gente, por volta lá dos anos de 1960, quando se desenvolveu uma série de manifestações a favor dos direitos civis. Estas manifestações foram lideradas por importantes figuras como Luther King, Malcolm X, Panteras Negras e Angela Davis. Esta grande onda em defesa dos direitos civis levou à criação, em 1964, das Leis dos Direitos Civis dos Estados Unidos. Então, o que eu estou querendo apontar aqui para vocês? Que lá por volta de 1860 ocorreu a 13ª Emenda dos Estados Unidos, que foi responsável por abolir a escravidão. Acreditava-se que, após a abolição, haveria uma maior integração dos negros ao restante da sociedade, o que acabou por não acontecer, porque isso criou uma situação na qual os brancos, principalmente do sul dos Estados Unidos, entendiam que a população negra liberta era uma ameaça ao estilo de vida, aquele modelo de vida que era estabelecido. Então, por mais que tivesse ocorrido a libertação dos negros, a abolição da escravidão da população negra, isso a gente observou que teve a vitória de um conjunto de leis conhecido como as leis Jim Crow, que foram responsáveis por segregar a população negra. Ou seja, durante cerca de 100 anos, por mais que a abolição tivesse sido extinta, por mais que a abolição tivesse terminado, por mais que a escravidão tivesse sido extinta através da abolição, a gente vai observar que a população negra ela não teve direitos. Esses direitos só vão ser conquistados a partir de 1964, quando há a promulgação, né, das leis dos direitos civis dos Estados Unidos. Tá? Então, isso em relação aos Estados Unidos. Agora, a gente vai falar também em relação ao Brasil. E aí, quando a gente trabalha em relação ao Brasil, vemos que existe a Constituição Cidadã de 1988, que tem como responsabilidade estabelecer e garantir os direitos civis. Isso fica explícito, por exemplo, no artigo 5º, que define para a gente que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre estes dois casos, apontados pela gente, né, devemos entender que tanto a Lei dos Direitos Civis quanto a Constituição do Brasil garantem um conjunto de direitos apenas no campo teórico. É necessário que esses direitos eles também sejam garantidos na prática. Porém, quando a gente vai para o campo prático, a gente costuma observar que ainda há diversos de respeito aos mesmos, como nos casos da morte do George Floyd nos Estados Unidos e do João Pedro no Complexo do Salgueiro aqui no município de São Gonçalo, ambos indivíduos negros. Então, o que a gente está observando? Que, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, existem esses direitos civis. Porém, como ainda há uma situação estrutural de racismo, como ainda há uma história, né, uma mentalidade histórica, uma consciência histórica social muito ligado às questões da época da escravidão como um todo, aquele estereótipo de negro, a gente costuma observar que esses direitos eles não são cumpridos efetivamente, né? Na prática, eles ainda são necessários avançar. E aí, sobre isso, gente, eu preciso fazer um convite para vocês que é extremamente importante. No dia 2 de julho, quinta-feira, às 4 horas da tarde, vai ter uma live minha e de uma colega minha, Bárbara, na qual a gente vai trabalhar sobre essa questão dos direitos civis, né, tudo que envolve eles. Vamos falar sobre o George Floyd, vamos falar sobre o João Pedro, vamos falar tudo que a gente acha importante e necessário para esse momento no qual a gente está vendo uma série de manifestações no mundo em relação ao Black Lives Matter,
sobre o Vidas Negras Importam, essas questões como um todo. Vai ser lá no Instagram do Colégio São Fabiano, tá? Então, assim, assistam lá. Isso é extremamente importante porque a live vai ter que estar no nosso portfólio. Então, no nosso portfólio desse segundo bimestre, eu irei cobrar uma resenha sobre o que foi falado na nossa live do dia 2 de julho. Então, não deixem de assistir lá, que a gente vai trabalhar muito legal com isso. Espero que vocês gostem, que a gente está preparando para vocês a conversa que nós estamos preparando. Então, só para eu repetir aqui, a live vai fazer parte do nosso portfólio. Então, não deixem de assistir. Tudo bem? E aí, galera, dito isto, acho que a gente pode começar a seguir com o nosso conteúdo de hoje, onde, a partir de agora, a gente vai precisar fazer uma abordagem dos direitos civis numa perspectiva global, ou seja, para além das fronteiras, onde a gente vai chamar esses direitos civis de direitos humanos. Então, o que eu quero falar aqui para vocês é que quando a gente trabalha com direitos civis numa perspectiva global, a gente chama esses direitos civis de direitos humanos. E é isso que a gente fala a partir de agora. E sobre eles, o que a gente precisa falar, tá? Agora, em 2020, os direitos humanos, ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, faz 72 anos. Ela foi criada em 1948. Contendo cerca de 30 artigos, ela tem como uma missão, tá, garantir os direitos tidos como fundamentais de todo ser humano, como, por exemplo, a liberdade. Como falamos anteriormente sobre George Floyd e João Pedro, é cada vez mais forte nos tempos atuais o desrespeito em relação aos direitos humanos. Muito desse desrespeito é vigente da ideia circulante de que os direitos humanos são coisas de bandido. Frase que com certeza você já ouviu por aí. Porém, resumir este tema a esta frase tão simplista, gente, é um erro. E é um erro clássico e é um erro gigantesco, tá? Como costumamos definir, e já apontamos anteriormente, os direitos humanos são associados aos civis quando tratados em uma escala global. O início de sua construção está no direito natural, ou que a gente também chama de justnaturalismo, iniciado pela teoria hobbesiana e considerado como eterno, imutável e válido em qualquer época ou sociedade. No entanto, a partir do século XIX, surgiu a ideia do direito positivo, obviamente criado pelo homem e que é instituído através de uma norma escrita. Ele permitiu para a gente que os julgamentos, a partir de então, não fossem mais realizados com base em valores morais, mas sim com base em leis claramente definidas. Essa situação deu as bases para um direito na prática, tal qual como conhecemos atualmente. Por volta do fim do século XIX e início do século XX, o Código Jurídico Positivo de alguns países, como o México após a Revolução Mexicana, de 1917, incorporou para si a ideia de uma obrigatoriedade da figura do Estado em assegurar os direitos econômicos, sociais e culturais a todos os seus cidadãos. Ou seja, o Estado passou a ser o garantidor da liberdade e da igualdade. O grande problema é que os grandes eventos da primeira metade do século XX impediram a consolidação desta nova mentalidade jurídica. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra e principalmente os regimes fascistas, em especial o nazista, foram os responsáveis pelo cerceamento da liberdade e por ceifar a vida de milhões de pessoas em todo o globo terrestre, como a de judeus, que foram os maiores atingidos. Essa situação gerou a necessidade da construção de um direito universal, ou seja, um direito que garantisse a liberdade e igualdade numa escala global. É justamente desse contexto que vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituída pela ONU, Organização das Nações Unidas, no ano de 1948. Podemos apontar que ali se construiu um sistema jurídico caracterizado por três premissas essenciais,
A indivisibilidade é a primeira, na qual não é possível fragmentar os direitos que constituem a ideia dos direitos humanos. Ou seja, só é possível acumular esses direitos, sempre fortalecendo, portanto, o conjunto dos direitos humanos. Há uma outra ideia, de que é a ideia da participação, que garante que o indivíduo entre no processo de garantia e efetivação prática dos direitos humanos, sem que necessariamente haja uma intermediação do Estado a qual ele é considerado um cidadão. E por último, gente, mas não menos importante, está a ideia da universalização, que não quer dizer que seja universal, pois há diferença em relação a esses termos, tá? O que eu quero dizer aqui é que a ideia dos direitos humanos deve ser algo atemporal, mas que o rol dos direitos que a constitui não deve ser eterno e imutável. Por que eu estou colocando isso? Porque a gente tem que entender que ele sempre deve ser modificado de acordo com as sociedades e o período histórico a que eles estão inseridos. Eu não posso querer que a sociedade do século XX tenha o mesmo conjunto de direitos humanos que a sociedade do século XXI. São tempos, são sociedades distintas. Então não tem como fazer com que cada direito que compõe os direitos humanos seja eterno e imutável, porque eles podem ficar defasados com o passar do tempo. É isso que eu estou querendo dizer aqui, tá? Para deixar claro, mais claro ainda do que eu estou falando, vou pegar um exemplo atual. O que eu quero dizer com isso? Que hoje é extremamente complicado garantir a existência de um pacto internacional e efetivo, tá, para garantir um direito humano universal de fato. Muito por conta, gente, das diferenças culturais existentes hoje. Na prática, o que a gente pode observar, tá, é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela, no momento, atende às dinâmicas sociais, jurídicas, culturais e civis apenas do mundo ocidental, não do mundo oriental e islâmico, que tem diferenças culturais gigantescas em relação a gente. Por isso, não à toa, em 1981, foi criada a Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos. Logo, hoje em dia, há duas declarações, uma voltada para a sociedade ocidental e outra voltada para a islâmica oriental. Então, repara como a questão dessa Declaração de Direitos Humanos ela é extremamente importante. A gente consegue entender que ela tem como objetivo e único objetivo sempre visar o conjunto de cidadãos como um todo. Tem que garantir a liberdade, seja no que for, dos cidadãos. Tá? Por isso, eu começo a fazer um questionamento. Eu acho que a gente tem que entrar numa discussão que ela é extremamente importante. E essa discussão é para a gente pensar o seguinte: os direitos humanos, então, são para bandidos? Direitos humanos apenas para bandidos? Por que eu estou perguntando isso? Porque essa é uma pergunta, é uma fala, não é nem uma pergunta, é uma fala muito comum na sociedade atual. E aí, como a gente tem que falar disso, é extremamente importante a gente falar, eu tenho que tentar responder isso para vocês a partir de uma visão científica, a partir da visão das ciências humanas, da gente tentar pensar, fazer uma reflexão acerca desse tema. E para mim eu tenho uma resposta que é muito clara. A resposta, se direitos humanos são para bandidos, para mim com certeza é não. E por que eu falo isso? Um não com letras maiúsculas e com uma exclamação bem grande no fim. Eu falo isso porque a gente tem que analisar a partir do ponto de vista histórico, sociológico e filosófico. Nós que buscamos o conhecimento através da ciência e da educação, a gente não pode cair no senso comum da sociedade contemporânea de que os direitos humanos só existem para os bandidos e que os defensores dos direitos humanos não se importam com a situação das vítimas da violência perpetrada por esses bandidos. Não, gente, isso não ocorre. A gente tem que começar a pensar a partir do ponto de vista do conhecimento científico. Vamos deixar o nosso senso comum de lado. A gente tem que entender que tanto a vítima
quanto autor da violência sempre devem ter garantidos seus direitos humanos, mesmo que esse autor não tenha respeitado o conjunto de leis que rege a sociedade e, portanto, ele seja passível de ser julgado e punido por isto, logicamente, dentro dos limites impostos pelo Código Penal vigente. Que a gente tem que lembrar que a gente não passa mais, a gente não está mais sujeito ao antigo Código de Hammurabi, o conjunto de leis da Mesopotâmia, que esse código definia que tinha que existir a ideia do olho por olho, dente por dente. Não, aqui não existe isso. O nosso Código Penal contemporâneo, ele não permite o olho por olho, dente por dente, seja através das mãos de civis ou principalmente, né, e vamos deixar mais claro ainda, pelas mãos de agentes do Estado, que eles que são os responsáveis por dar o maior exemplo para a nossa sociedade como um todo. Existe uma exigência por parte do processo de desenvolvimento, né, com aspas, da ideia da nossa sociedade contemporânea, de que os julgamentos e punições sejam sempre de acordo com as leis que são pré-determinadas. Diferente do que o senso comum costuma pautar, a violência como forma de combater a própria violência não reduz a mesma. Pelo contrário, a intensifica, gente. Infelizmente, temos de ter a noção de que a ideia de violência ela é intrínseca à natureza humana. Thomas Hobbes já definiu para a gente lá em Leviatã que ele havia notado essa questão. Logo, o que a gente pode pensar? Que urge como uma necessidade reconhecer da nossa parte sobre as causas que geram, impulsionam e intensificam a violência na contemporaneidade. A gente tem que entender, inclusive, e apontar que quando o Estado não efetiva os direitos que constituem os direitos humanos, ele abre espaço para o desenvolvimento de situações de violência. O que eu quero dizer aqui, gente, é que o Estado também se torna responsável pelas situações de violência quando não cria mecanismos capazes de conhecer e combater o racismo, o trabalho infantil, a desigualdade de gênero, a precariedade dos sistemas de saúde, educação, entre outras pautas defendidas por movimentos sociais da atualidade. Portanto, para a gente começar a finalizar a nossa aula de hoje, nossa semana de hoje, eu deixo claro para vocês que nós, seres humanos, temos como missão a defesa da efetivação dos direitos humanos básicos e essenciais por parte do Estado. Apenas eles são capazes de mitigar as consequências negativas decorrentes da não efetivação prática dos mesmos. Não podemos cair no erro, tá? Isso é algo que a gente tem que pensar sempre. Não podemos cair no erro, gente, de que o senso comum, né, que o senso comum fala de que temos que lutar contra a ideia dos direitos humanos. Não, a gente não tem que lutar contra a ideia dos direitos humanos. A gente tem que lutar para fortalecer a ideia dos direitos humanos, porque são justamente eles que são responsáveis por garantir as nossas liberdades. Devemos sempre ter a certeza de que não avançamos como deveríamos, mas a gente também não pode retroceder em relação ao que nós já conquistamos. E por isso, antes de me despedir, vou deixar mais uma vez o recado, a recomendação, para que vocês assistam a live que irei comandar lá no perfil do Instagram da escola, @SãoFabiano, tá? Vai ser nessa quinta-feira, 2 de julho, às 4 horas, onde eu e Bárbara, nós iremos trabalhar com o caso de George Floyd, a questão dos direitos civis e a ideia de supremacia branca nos Estados Unidos. Eu devo mais uma vez lembrar a vocês que a live contará, como uma aula e vocês deverão fazer uma resenha para os portfólios de História, Filosofia e Sociologia desse segundo bimestre. Então, esse vídeo aqui de hoje, gente, é só o início da nossa aula que vai terminar lá na live. Então, a nossa aula não está terminando aqui. A gente está dando uma pausa para a gente continuar o nosso conteúdo lá na nossa quinta-feira, 2 de julho, às 4 horas, lá no Instagram da escola. Não deixe de assistir.
não deixe de avisar o pessoal da sua turma que isso vai contar para o portfólio desse segundo bimestre. Então, nos vemos lá, pessoal. Espero que vocês estejam lá, tá? Um abraço para todo mundo e se cuidem. Valeu!